Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarne e você está no Filodoxia para um dia de bate-papo cívico, se é que se pode dizer assim. Vou abrir meu voto e não, hoje, essa semana aí, não tem jogo do Mengão. Estou com essa camisa porque você viu na capa, você viu na thumbnail que o papo hoje é política. E eventualmente política se mistura com a ideia de partido / meu time, seu time. Então esta é a ideia da camisa aqui para de repente a gente poder fazer uma semiótica nesse sentido. Já deixa logo o seu like, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito. Deixa um comentário durante e no final, vai ser muito bem-vindo e bora começar! Assim, se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal no YouTube, passa lá para prestigiar, beleza? Então, vamos começar o nosso papo, que é o seguinte, vou abrir meu voto, né? Eu acho que quem acompanha o canal sabe aqui o meu voto, mas antes de falar sobre voto e quem eu vou votar ou não, isso acho que pouco importa, quis aqui pensar a ideia de como votar, sei lá se eu posso dizer isso para você, mas vamos tentar pensar aí algumas questões que podem nos ajudar a decidir o voto, caso você ainda esteja indeciso e tudo mais. E para começar, vou chamar Sócrates e seu princípio socrático do conhece-te a ti mesmo. Sim, para votar, para eleger os seus representantes, os nossos representantes, é preciso também, em primeiro lugar, sobretudo, conhecer a si mesmo. Qual a sua visão de mundo? Qual a sua visão ideológica? No que você de fato acredita? No que de fato você acredita ou aquilo que é o outro que disse para você e você eventualmente repete sem refletir? Então, conhecer a si mesmo acho que seria um primeiro passo. Como você de fato, no dia a dia, no seu cotidiano, você vê as questões sociais, as questões econômicas e tudo mais. Conhece a ti mesmo seria uma primeira. Um desdobramento desse conhece-te a ti mesmo seria uma visão marxista. Sim, marxista. Oh, meu Deus, ele falou Karl Marx. Sim, falei Karl Marx. Muito importante, além de conhecer a si mesmo em termos políticos, é a ideia, não além, mas desdobrando, né? Seria a ideia de consciência de classe. Sim, consciência de classe. Você foi doutrinado. Afinal de contas, você é da classe trabalhadora, você é da classe burguesa, você é intermediário, você é empreendedor e etc. Por que eu tô falando isso? Porque é impressionante o número de pessoas que acham que são empresários e são trabalhadores. Eu vou tentar dar um exemplo simples. O sujeito que tem uma pequena empresa, que acorda todo dia 4, 5 da manhã, que trabalha de domingo a domingo e só pensa quase que na empresa, às vezes até esquecendo um pouco da família. Se parar de trabalhar ou acordar cedo todos os dias, a empresa fale, seus funcionários vão embora e a pessoa até fica sem ter como pagar suas contas. Esta pessoa não é empresário, esta pessoa é trabalhador. Empresário, aquele que vive de renda, ele acorda cedo e o cedo para ele é 10, 11 da manhã. Se ele ficar, sei lá, uma semana sem ir para o trabalho, não perde nada, porque o dinheiro dele está rendendo, está em mercado, está em investimento, em renda fixa e renda variada, esse tipo de coisa. Então, assim, o rico mesmo, com R maiúsculo, é diferente do proletário. Então, saber que você é proletário, de alguma forma, que você é classe trabalhadora, pode ajudar você a perceber melhor como e com quem você deve se alinhar na hora de decidir seu voto. Então esses dois pontos, assim, para mim, são fundamentais. Um terceiro ponto, acho que é um tanto quanto óbvio, né? Tente sempre acompanhar os seus candidatos ou o partido com o qual você se identifica para além de apertar o númerozinho lá na urna eletrônica, né? Então isso é um ponto importante. Vou deixar aqui linkado na descrição o Guilherme, né? Que tem o Tempero Dag, tem o personagem a Rita Von Hunt e tal. Ele fez um vídeo falando sobre alguns instrumentos, ferramentas, aplicativos que ajudam a monitorar o voto do seu candidato. Então esse terceiro ponto é bem importante. Ferramentas de monitoração, acho que é bem interessante pensar nisso. E aí dentro desse ponto, acho que vale a pena fazer um parênteses aqui da Realpolitik, né? A política real. Cara, sempre foi polarizado. O problema é que quando a gente fala de polarização, desde 2016/2018 aqui no Brasil, pressupõe uma ideia de equivalência. Não tem como você fazer uma equivalência entre o candidato do PT, o candidato Lula, e o candidato Bolsonaro. O PT nunca ameaçou a democracia, nunca ameaçou fechar Congresso, as medidas com relação à educação, com relação ao trabalho, com relação à Amazônia, o nível de emprego e etc. Mesmo que você não goste do PT e tudo mais, não teve nenhuma ameaça institucional de ruptura democrática e ataque à imprensa e tudo mais. É totalmente diverso com o que acontece aqui no bolsonarismo e com o Bolsonaro. É tudo isso invertido e mais agressivo, né? Com um tom golpista, com um tom machista, sexista, transfóbico. A minha especialidade é matar. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Porque não tem mais corrupção no governo. E outra coisa, chamando aqui o grande sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, cara, nós somos cordiais, nós votamos com o coração, não tem jeito, a gente vota
com a emoção. No final das contas, é o mesmo jeito que a gente escolhe um sanduíche, a gente escolhe uma pessoa para amar, se é que a gente escolhe de verdade. Tem alguns afetos, algumas afecções que nos mobilizam a fazer um voto. Então achar que é totalmente racional não é verdadeiro. Eu suponho que você e eu devamos tentar fazer, na medida do possível, um exercício de racionalidade, um exercício de escuta, inclusive de escuta do contraditório, não aniquilar o contraditório, mas conviver. Eventualmente ele tem pontos que pode fazer você pensar melhor o seu próprio candidato, sua própria visão de mundo e tudo mais. Então, apelar um pouco para a racionalidade é um esforço, não é algo intuitivo nosso, mas é necessário, por isso que eu falei daquelas ferramentas e tudo mais, beleza? Bom, e finalmente vamos falar aí de... E, meu Deus, como é que ele vai de volta esse comunistinho? Enfim, vamos lá. Como é que geralmente eu faço o meu voto? Eu tenho 39 anos, né? Então já voto há algum tempo. Como é que eu geralmente faço o voto com eleição em 2 turnos desde o advento dessa possibilidade lá com o Fernando Henrique Cardoso? Eu geralmente voto no primeiro turno com o meu coração, digamos assim, com a minha visão política, ideológica e etc. Eu voto no candidato que eu gosto, eu voto naquilo que eu acredito em um primeiro turno, e no segundo turno eu faço o voto chamado voto pragmático ou voto útil, né? Aí eu não voto, eu voto naquilo que eu não quero, então eu escolho votar naquele que se contrapõe àquilo que eu não quero. Dá pra entender essa ideia? Só que nessas eleições de 2022 eu não vou fazer o que eu fiz em 2018. Em 2018 eu votei no Ciro, eu sou cirista, digamos assim, né? Mas o que acontece? Nos últimos 15 dias, sei lá, o Ciro tem quase que sido um cabo eleitoral do Bolsonaro, meteu o pé pelas mãos, isso ajudou ainda mais, eu tenho certeza, de fazer o voto já no Lula, no primeiro turno, no PT, no primeiro turno, até para, e aí tem também uma estratégia pragmática, que é para tentar, de alguma maneira, fazer com que o questionamento que o Bolsonaro já está fazendo, desde que foi eleito das urnas, seja dirimido, né? Que é uma tática trumpista, que está até hoje, ele não aceita o resultado das eleições, o Trump. Bolsonaro já não aceita, então ele já está fazendo a sua cama para quando ele não for eleito, que é o que vai acontecer, seja em primeiro ou segundo turno, ele mantém um discurso ali, aquela sua base ali de 20%, 25%, 30%, arregimentada a partir disso. Se houver, espero que haja, uma vitória em primeiro turno do PT, do Lula e etc., isso diminui um pouco esse ímpeto, né, esse pretexto para, de alguma maneira, questionar as urnas, questionar as eleições. E assim, questionar as instituições, agredir a imprensa e tudo mais, são táticas aí do fascismo. Sim, do fascismo. Você pode estudar aí, vou deixar aqui eventualmente o link na descrição, O Fascismo Eterno, de Humberto Eco. Os traços do bolsonarismo estão todos ali. O ódio ao feminino, a questão de tentar controlar o corpo do outro e a sexualidade do outro, a ideia de um passado glorioso, a ideia da violência, do militarismo e tudo mais. Tá todo caldinho, tá todo ali bonitinho, servidinho para você, só compra quem quer, só acredita quem quiser. E se você eventualmente é empresário, é bolsonarista e tudo mais, eu faço um convite, né? Pega aí o balancete da sua empresa, pega aí o balancete de 2002 até 2008, que foi o período ali mais ou menos do governo Lula, e depois pega de 2016 até aqui. Como é que tá a saúde econômica, a saúde financeira da sua empresa, o número de funcionários que você tem ou deixou de ter, o número de franquias que você tem ou deixou de ter? Mas a pandemia, mas a guerra. Cara, aconteceu um monte de coisa em todos esses períodos. Turbulências ocorreram em todo o mundo, em todo o período, então não é bem por aí. Não é bem por aí. É a minha sugestão. Dá uma olhada nos números. Dá uma olhada nos números da sua empresa e tudo mais, para ver se o que você realmente... onde você realmente lucrou. Onde você realmente lucrou mais. Bom, e por fim, quem sou eu para dizer em quem você deve votar? Mas aqui eu estou dizendo sim. Faça um voto, preferencialmente no primeiro turno, já no candidato daquilo que você não quer. Se você não quer machismo, não quer ataque às terras indígenas, demarcação de terra para o agronegócio, enfim, você vai votar contra Bolsonaro, por mais que você não concorde com o Lula e o PT, e dá para fazer uma reminiscência de como era a vida lá, né? Mas enfim, isso é uma decisão sua. Eu tô aqui só para trocar uma ideia com você de como eu voto, de como eu escolho. Isso também pode mudar, isso também é transitório, e eu espero que a gente tenha aí nesse domingo, um domingo que todo mundo possa sair com a camisa da CBF ou com camisas vermelhas, com a sua toalha preferida, do seu candidato preferido, sem haver agressões, sem haver tumulto, coisa que eu acho pouco provável. Vai haver, já está havendo, né? Os bolsonaristas já mataram aí pelo menos duas ou três pessoas do espectro contrário. Isso vai acontecer ainda mais, infelizmente, e a gente tem que se livrar disso o quanto antes. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse papo. Dá uma olhada nos links aqui na descrição, deixa aí nos comentários. E se eu vou ganhar ou perder inscritos?
Foda. Não me importa. Eu prefiro ficar do lado daqueles que acreditam na diversidade, na pluralidade, na liberdade sexual, nos direitos reprodutivos e tudo o quanto mais. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Lute pela democracia. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.